Fala galera, eu sou o Rafael Menezes, gerente de produto do Netflu. Eu estou de volta para mais um Extracampo e o assunto de hoje é centro de treinamentos. Roda a vinheta aí que a gente vai discutir um pouquinho sobre o assunto. No Extracampo de estreia, se você não assistiu ainda, tá aqui no YouTube, você pode clicar aqui em cima no card e acessar. A gente falou também sobre centro de treinamentos, só que o assunto foi especificamente um campo de grama sintética ou a possibilidade da instalação de um gramado desse tipo lá no CT. A gente estava às vésperas de enfrentar o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro e a gente abordou a questão de a possibilidade de enfrentar outros clubes. No Brasil só o Atlético, mas em solo sul-americano tem alguns times do Peru, já do México, entre outros países, já utilizando o campo de grama sintética. Então, a gente abordou esse tema. E voltando, né, a falar nesse segundo programa do Extracampo, a gente queria abordar um pouquinho a questão do nome do CT. A gente sabe que o Pedro Antônio, que foi o responsável pela construção das dependências lá do centro de treinamentos em Jacarepaguá, Barra, naquelas mediações ali, e ele foi homenageado por isso, né? Ele, se eu não estou enganado, emprestou cerca de 7 milhões ao Fluminense, mais ou menos, de reais, para poder fazer a construção, desde a época da gestão do Peter Siminsky, e inclusive o Fluminense parece que pagaria esse empréstimo, que vale ressaltar que foi calculado um valor de mercado para juros desse empréstimo que foi feito para o Fluminense, né? O Pedro Antônio, pelo que parece, não fez isso de graça, né? Talvez tenha colocado um juro mais modesto que se o Fluminense fosse para o mercado buscar um investimento, mas houve sim um valor, né? Agora, com esse atraso enorme que o Fluminense ainda não quitou esse empréstimo para o Pedro Antônio, eu não tenho acesso a esse acordo, então a gente não sabe nem exatamente que juros, se existem juros compostos em cima disso, e essa dívida com o Fluminense vai aumentar, né? Já está aumentando. Seria pago com a negociação do Gerson com a Roma, mas parece que o Fluminense, na gestão do Abad, pagou só uma pequena parcela para o Pedro Antônio, e ele saiu do Fluminense e foi demitido com essa dívida, né? Mas qual é o X da questão? Por que eu quis levantar esse assunto? O Pedro Antônio, por ter sido credor e, vamos dizer assim, construtor dessa obra, que de fato está servindo muito bem ao Fluminense, tem sido utilizado agora também por seleções na Copa América, o Uruguai. O Fluminense fez uma ação muito bacana com o Uruguai lá, a gente divulgou aqui no Netflu, distribuindo brindes, camisas para os jogadores da seleção uruguaia. O Fluminense tem uma relação centenária com o Uruguai de Copa América, jogos das Laranjeiras e atletas, treinadores que já passaram no clube. Mas voltando, né? O Pedro Antônio, diante desse cenário, dele ter emprestado dinheiro, construído, é justo ele ser homenageado, ter batizado o centro de treinamentos com o nome dele? Essa é uma questão que a gente poderia discutir, se realmente não é a possibilidade, até no momento agora que a gente está passando de mudanças de gestão. O estádio das Laranjeiras mesmo também sofreu alteração de nome, se chamava Estádio Álvaro Chaves, depois foi alterado para o nome de um ex-presidente, Manuel Schwartz. Ou seja, será que não é o momento também de pensar numa homenagem mais justa para quem fez mais história no Fluminense do que um dirigente que até pouco tempo pouca gente conhecia ele, quase ninguém conhecia o Pedro Antônio? Quero deixar claro, fazer uma ressalva aqui, eu não conheço o Pedro Antônio pessoalmente, na verdade a gente já se esbarrou em algum momento, em período de campanha, ou lá no próprio centro de treinamento, sou em Laranjeiras nos eventos, mas eu não tenho amizade com ele, não o conheço pessoalmente, então não tem nenhum tipo de, estou levantando esse tema sem nenhum tipo de questão política, é realmente uma questão de histórica, né? Será que algum jogador que fez história de longa data no Fluminense, nesses mais de 100 anos que o clube tem, não merecia essa homenagem? Um Castilho, que fez quantos jogos no Fluminense? O Superézio, Assis e Washington. Olha quantos ídolos nós temos, né? O Fluminense é conhecido por ser uma escola de ídolos, né? A gente não tem um único ídolo como a maioria dos nossos rivais.
O Botafogo lá tem o Garrincha, o Flamengo o Zico e o Vasco da Gama o Dinamite, né? O Fluminense não é conhecido dessa forma. Muitos consideram o Fred o maior ídolo da história do Fluminense, principalmente para os mais jovens, mas por ser recente também, isso tem muito pouco tempo. Eu particularmente não votaria no Fred se fosse feita uma enquete. De repente o clube poderia fazer uma votação, uma ação com seus sócios, ou uma ação com toda a torcida também. Talvez fosse até uma boa oportunidade para o Fluminense angariar mais sócios torcedores, porque seria mais um incentivo de participar, né? O sócio futebol participa do pleito eleitoral também. Então foi um dos poucos legados que o Peter deixou. E quem sabe essa oportunidade do dono efetivamente do Fluminense, que é o sócio torcedor, poder ajudar o clube a escolher um nome que de fato seja uma grande homenagem para o centro de treinamentos. Então, o que eu gostaria de levantar nesse programa dessa semana é justamente isso, pessoal. Você que está nos assistindo, qual nome você acha que é a homenagem mais justa para o centro de treinamentos do Fluminense? CT Castilho? CT Assis, CT Washington, CT Casal 20, CT Superésio? A gente quer te ouvir, vamos ajudar o clube, e se for do interesse dele, é claro, a batizar com uma homenagem ainda mais justa para o nosso centro de treinamentos. A gente vai se falando, qualquer hora eu estou de volta. Um grande abraço e saudações tricolores.